as palavras que estavam sendo ditas ali eram muito complicadas. E aí você acabou ficando desmotivado em dar continuidade ao entendimento daquele sermão e acabou perdendo uma oportunidade de aprender, mesmo perante um tema complexo, né, com temas complexos, uma lição útil para a sua vida, porque isso acontece e é muito comum. Então, hoje eu queria trabalhar com vocês a ideia de explicar pelo menos 2 desses temas complexos que são corriqueiramente falados nas pregações e nas aulas. Obviamente que existe um número grande de temas complexos aos quais você vai se deparar quando você estiver na sua igreja, quando você estiver numa sala de aula, ouvindo um estudo teológico, seja gravado, né, pela internet, num podcast, ou mesmo ao vivo numa sala específica. E eu queria trazer para você aqui dois desses temas que são complexos, não são difíceis de entender, mas são complexos porque trabalham com situações que nós não estamos comumente meditando diariamente, né? A gente trabalha com muitos temas durante a nossa vivência, né? E a gente acaba ali não parando para maturar aquela ideia, para colocar aquilo numa maneira que a gente consiga entender de forma mais simples, né? Até sobre aquele tema, e a gente acaba perdendo ali a oportunidade de crescer e de aprofundar-se naquele sermão proposto, naquela aula que nos foi dada. Então, hoje aqui para vocês, vou trabalhar com 2 temas teológicos que são complexos, mas que certamente vocês vão conseguir entender quando ouvirem da próxima vez, tá? O primeiro dele é a justificação, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre a justificação. É muito comum ouvir justificação nos sermões, né? Então você deve ter ouvido bastante vezes sobre essa palavra justificação. Você já ouviu falar sobre sermos justos perante Deus? Você já ouviu falar certamente de que nós fomos justificados, né? Tem até muitas músicas aí com essa temática: justo, justificado, justificação. Cristo imputou, né, inseriu em nós a sua justiça e assim vai. Então, você consegue entender o que é justificação? Então, eu vou trabalhar com vocês aqui uma explicação bastante breve, mas que vai dar ao menos para você uma ideia inicial do que é a justificação. Não só uma ideia inicial, é uma ideia completa, mas ela não é aprofundada, obviamente, porque isso aqui dá uma aula só, se eu quiser falar sobre esse tema. Mas para você que está lá sentado na cadeira, ali no culto, ou na sala de aula, ou na sua própria casa, ouvindo um estudo teológico, pode ouvir a palavra justificação e ficar meio travado. O que o autor quer dizer com justificação? O que o pastor que está falando quer dizer com justificação? E aqui vai a explicação básica e completa também do que é a justificação. Olha só, é uma doutrina cristã sobre como os crentes são declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus. Então você vai conseguir comigo aqui, seguindo essas palavras, entender que justificação é uma declaração que Deus faz, ok? A justificação, ela não é feita por mim ou por você, mas ela é uma declaração de Deus. Deus, ele homologa, vamos dizer assim, né? Ele assina, ele carimba, ele dá valor a essa declaração pela sua própria palavra, ou seja, ele mesmo faz a justificação valer. Então nós somos apenas alvos da justificação, nós não somos criadores da justificação, nós não somos participantes do ato da justificação, nós simplesmente a aceitamos e é Deus quem a declara. Não é o que eu faço ou o que eu deixo de fazer que me torna justo, mas é uma própria declaração do próprio Deus. Então aqui você já vai entendendo que é uma ação divina, de pura graça, né? Aquele favor que a gente não merece e recebemos diante de Deus. Então ela ensina como eles, os cristãos, ou nós, se você é cristão, somos declarados justos, embora não sejamos realmente justos em nós mesmos.